Bom, hoje então nós vamos começar o primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Na semana passada nós lemos o prefácio, né, que vale muito a pena, o Rasgando Véus, que se chama. E hoje nós vamos começar então a, a, a jornada junto com o André Luiz e mais três pessoas, né, que é o Jerônimo, que vai ser o novo instrutor, porque Alexandre partiu, né, para uma esfera mais alta, um padre, que se chama Padre Hipólito, e uma enfermeira, que também vai junto, que se chama Luciana. Então, o primeiro capítulo se chama Convite ao Bem. E o livro vai mostrar justamente uma jornada desse grupo no umbral. Eles vão descer do nosso lar ao umbral. Por 30 dias eles vão estar ali aprendendo e trabalhando. E antes deles fazerem essa jornada pelo umbral, eles têm primeiramente uma conversa, uma instrução lá no nosso lar, como sempre a gente viu que tem, né, que acontece. Então vamos lá, convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Então, olhem exatamente o que vai acontecer. Eles vão receber instruções de uma outra pessoa, não é o assistente Jerônimo. É um outro espírito mais elevado que vai dar uma palestra de orientação aos que vão trabalhar nesse local, como ele fala, né? Onde as entidades infelizes ainda habitam nesses círculos de baixo padrão vibratório ao redor da Terra, que é o que é chamado de umbral. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância num deslumbramento de filigrana preciosa. Então, mais uma vez, só vendo, né, a descrição que eles fazem do que eles veem no mundo espiritual ali ao redor, do céu, das estrelas, da lua, é muito parecido com o que a gente vê aqui, só que melhorado, mais belo, né, mais exuberante. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopos, círios, antares brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas e significativas do céu. As mesmas coisas que a gente vê aqui, inclusive porque o nosso lar não é situado acima da cidade do Rio de Janeiro, então é aqui no hemisfério sul. Então, por isso o Cruzeiro do Sul também é visto lá nesse ambiente, como as outras estrelas que a gente vê. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes que se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, quer dizer, o vento, né, a brisa ali, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no sopé de graciosa colina. Então, olha, esse local onde eles recebiam, iam ter a palestra, era um templo, né? Um ambiente ali no nosso lar, que era construído no pé de um monte, de uma colina. Apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara, e cá embaixo, as flores variadas e variadas figurações eram taças luminosas,
servindo luz e perfume, balouçando de leve a folhagem ao Que- sopro incessante do vento. Bem, alguém queria falar alguma coisa? Não, não, eu falei que lindo. Ah, Essa... tá. Quer que deixe aberto o microfone? Não, Marco, é que tô sem internet, tô no celular. Tá, eu vou fechar aqui. Tá. Então, mais uma vez, a descrição de tudo o que tem lá no mundo espiritual, o quão semelhante que é aqui, né? Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Então, o grupo do André Luiz, ali do Jerônimo, não era o único que iria receber essas instruções. Vários grupos recebem as instruções e seguem em trabalho às zonas mais próximas da Terra, né, ao umbral. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, aquilo que eu falei no começo, né? Então, o que o livro vai contar é justamente essa jornada deles, que vai acontecer durante um mês. Nesse grupo, que eles vão com o intuito de trabalhar, né? Servir e aprender. Jerônimo, o orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. E demonstrando o olhar, e demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Então, quem vai falar para eles é esse espírito, né, que se chama Albano Metelo. É alguém com mais experiência, alguém que tem condições ali de orientá-los ou de dar, de alguma maneira, informações que podem ser úteis para o trabalho deles. E aí ele explica quem é Albano Metelo, né? Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Então, olha isso, é alguém que tem muita experiência nesse trabalho. Eu acho incrível da gente imaginar, né? Como existem espíritos que ficam designados, incumbidos dessa tarefa por muito tempo, né? E são vários, em graus, né? Uns de mais sabedoria e experiência, e outros de boa vontade e disposição, mas para continuar aprendendo, mas são vários, vários ali ouvindo, e esse instrutor Albano Metelo a esclarecer. O Jerônimo é um intermediário ali entre o que a gente está vendo, o André Luiz, né? O Jerônimo e o Metelo. Oi, Adriana, você chegou, eu estava no meio aqui, nem falei boa noite, mas já Boa estamos aqui noite. no comecinho do capítulo, tá bom? Tá bom, obrigada. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. E vocês vão ver que maravilhoso que é o que esse Albano fala. E, infelizmente, nós não vamos conseguir concluir tudo hoje. Nós vamos ouvir uma parte hoje e na semana que vem a gente continua e conclui esse capítulo. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas ornamentando o ambiente embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada.
era um ancião de porte respeitável. Então, para que a gente comece a fazer, cada um de nós, né, faz uma ideia, uma imagem na cabeça. Mas eles descrevem um pouco para a gente fazer isso, né? Um ancião, já era mais velho, mas de um porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. Então, de cabelo todo branco. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, então imagine, ele chegou e abençoou, porque estavam vários ali no. Então ele estendeu a mão e depois de estender a mão, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. Então, não foi ele quem cantou isso, né? Antes de ele falar, uma música, um hino, que a gente sempre, pela descrição, né? Como se fosse um coral de espíritos mais elevados que estavam presentes ali ou não, não sei. O fato é que aquela voz encheu o ambiente e uma canção, então um hino que se chama Glória aos servos fiéis, começou a ecoar ali no ambiente. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúlios do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Então, olha, imaginem isso, né? É um hino ao metelo, né? Um louvor a um trabalhador fiel que vai trabalhar com frequência nesses ambientes difíceis de se trabalhar e a todos os outros que estão ali no mesmo trabalho, né? E aí a oração continua, né? Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos, condecorando-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança e o remédio retificador. Então, são todas as características do bem que se deseja levar a essas zonas de sofrimento, né? Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Então é uma oração, uma música, né, que ao mesmo tempo está dando, né, uma injeção de ânimo para eles, né, como se fosse a energia positiva para eles começarem a palestra, e também, ao mesmo tempo, um agradecimento a todos os que trabalham fielmente nesses ambientes, né? E o umbral, a gente sabe que o ambiente de sofrimento e de tantas almas infelizes não é só no mundo espiritual que tem, né? A gente tem aqui também na nossa crosta encarnada, material, e também nós podemos, de alguma maneira, fazer um esforço para levar tudo isso que foi falado ali, né? Fé, alegria, esperança, retificação nesses ambientes de sofrimento maior. Então, e acabando a música ali, o hino, né?
o instrutor ouviu, em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, sem qualquer luxo de gesticulação. Então, olha isso, aí quando ele acaba, ele estava emocionado, mas assim, concentrado naquilo, né, que estava sendo dito, e sem nenhum luxo na forma de lidar com aquilo, Metelo saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Aí ele começa a falar. E olha a humildade desse trabalhador desse nível, né? Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Então, olha isso, ele não acha que ele é alguém que é tão fiel assim para ser chamado de fiel, porque ele tem também noção das suas dificuldades, né, das suas ainda possibilidades de ser cada vez melhor. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Então, para que a gente tenha muito claro isso, a gente às vezes acha que um espírito como esse está ali naquela condição de instrutor a tantos outros espíritos, que é já um anjo. E ele mesmo está falando, não sou um anjo. Eu ainda também estou trabalhando na minha própria redenção. O que eu faço ainda é pouco, perante ao que eu posso fazer. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Então aí ele falou, então, mas apesar de eu achar que eu não mereço, que não estou a essa altura, não vamos falar de mim. Eu vim aqui para falar dos trabalhos que nós vamos, e todos aqui vão fazer, a essas regiões espirituais mais ligadas à crosta da terra. Ó meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Quando eu li isso daqui, isso me chamou a atenção. Porque a gente imagina que as zonas purgatoriais já é limitada. Tem um tamanho ou um número fixo de espíritos, talvez? Não. O que ele está falando ali, que as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Então, talvez, né, os conflitos mentais dos seres encarnados, se a população do mundo está aumentando, imagina-se que do lado de lá também a população espiritual também esteja aumentando. Quanto mais pessoas partem da Terra bem resolvidas, mais elas vão para níveis mais elevados. Agora, quanto mais pessoas partem em conflitos de todos os níveis, então principalmente vamos pensar nessa época que nós passamos há pouco tempo, a pandemia. Quanta gente que não pode ter desencarnado em condições de muito sofrimento, de medo, e ficaram, então, em círculos ali no mundo espiritual de extrema necessidade. E esse livro não foi escrito na pandemia, né? Esse livro foi escrito há 100 anos, não, 80 anos mais ou menos atrás. Então, é claro que isso talvez tinha a ver também com a guerra mundial que estava próxima ali, que tinha acontecido quando aconteceu o primeiro livro, o livro Nosso Lar. Pode ser, mas pode ser também que isso seja os problemas da atualidade, da humanidade moderna. Cada vez mais apegada a valores materiais exagerados, a conflitos existenciais, a dificuldades de todos os níveis.
Então, mas o que ele fala é o seguinte: essas zonas purgatoriais estão se multiplicando assustadoramente. E então a gente precisa trabalhar mais ou de mais trabalhadores que façam esse atendimento. Quantas vezes na pandemia nós não ouvimos de instruções espirituais, os espíritos nos pedindo, nos ajudem com orações positivas para que a gente possa também ter mais equilíbrio nessa balança para o lado positivo, porque as pessoas estão se afundando na questão do desespero, da falta de fé, de confiança e tudo mais. Então, isso me chamou a atenção e por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui. E aí ele continua falando. A distância dos teatros de angústia, quer dizer, longe lá desse local onde eles vão trabalhar, do umbral, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, então longe de lá, os locais vinculados às realizações edificantes, aos estudos, como por exemplo, onde eles estão, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Então, o que, que o Metelo está falando? Aqui no nosso lar, às vezes a gente está tão bem que a gente não faz ideia do que está acontecendo ali embaixo, ali nessas zonas de sofrimento. E isso também vale a reflexão para nós, no nosso dia a dia. Nós, no nosso ambiente, no sofá, no nosso dia a dia, a gente não faz ideia do sofrimento que estão acontecendo aqui nos bairros mais pobres, nas casas onde atende-se problemas mentais ou pessoas com problemas associados à droga, ao alcoolismo, às prostituições, os ambientes onde se lida com pessoas em situação de rua. Então, o que ele está falando é isso. Longe dessas zonas de angústia, muitas vezes a gente não faz ideia do quanto de sofrimento que tem aqui perto da gente, do lado da gente, às vezes. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Então, tudo bem, né? Estar em condição melhor, por aquisição, por mérito, é bom. Mas isso, de certa forma, faz brotar uma fonte de esperança no nosso porvir. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior. Então, desses que habitam o nosso lar, aqueles que estão se preparando para voos mais elevados, quer dizer, ir para mundos mais sublimes, ao exemplo exatamente do que a gente acabou de ver no final do livro passado, o Alexandre. Ele estava no nosso lar, trabalhando muitas vezes na crosta, mas se preparando para fazer um estágio, um aprendizado ou uma vivência em um mundo mais elevado. Então, alguns estão se preparando a esses voos maiores, com os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado por vir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Então, outra parte dos espíritos que vivem ali no nosso lar estão se preparando para poder voltar numa bênção de uma reencarnação, para poder resgatar, para poder se instruir, se elevar cada vez mais também. Ou como missionários, né, como a gente sabe. Mas o que ele está querendo dizer é isso. Alguns de todos os que habitam ali estão se preparando ou para subir, ou outros para voltar, reencarnar.
Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Então, é um plano mais elevado, o nosso lar é um pouquinho mais elevado que a crosta, que o umbral é, apesar da gente saber que o nosso lar fica no limite da transição entre o umbral e os planos mais elevados. Mas o que o Metelo está falando é isso, que nesta cidade onde eles vivem, onde está sendo descrito para nós, os objetivos de equilíbrio e elevação é o principal entre aqueles habitantes. Mas o que ele está, por que ele está falando tudo isso? Porque ele está chamando a atenção para os que estão um pouco para trás, para os que ficaram ainda e não conseguiram chegar ali no nosso lar. E aí ele completa, apesar de falar do objetivo de equilíbrio e elevação da maior parte dos habitantes do nosso lar. E ele fala: não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores. Então agora está falando, logo acima, a gente começa a ver realmente, e a gente não tem descrição muito por parte dos espíritos, né, através do Chico ou através do próprio Kardec, a gente não tem muita descrição desses planos mais elevados, porque a gente não passou do nível ainda de aprendizado que a gente está aqui. Mas ele fala, logo acima, não longe, começam a brilhar esses raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Então, daí está próximo para essa união com o divino, a compreensão, a visão melhor do que é Deus, a criação, o Criador, esses mundos mais elevados que nós não temos descrição. Então, dessas zonas, logo acima já está próximo, para começar a melhorar ainda mais. E aí ele segue ainda agora explicando, mas o orador fez um significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Olha a pergunta que ele faz. Como é que a gente pode mirar e querer ir lá para cima e deixar esses que ainda não conseguiram atingir? Então, e estes irmãos que ainda não conseguiram enxergar a luz? Será que a gente é capaz de subir lá e ficar isolado, sem se preocupar com o que está para baixo? Como operar o insulamento egoístico e partir o caminho do Pai amor e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e criminosos, para os justos e injustos? Olha a pergunta que ele está fazendo. Como é que nós podemos querer ficar lá em cima, egoisticamente gozando de um paraíso, se o nosso... E aí a gente está querendo ir lá para quê? Para estar junto com o Pai, né? Para estar junto com Jesus, com os anjos. Se o próprio Pai é quem acende o sol, tanto para os santos quanto para os criminosos, tanto para os justos quanto para os injustos. Então, os mais elevados não ficam insulados lá em cima. Só que, infelizmente, ainda muitos de nós achamos que subir é isso. Bom, eu conquistei, eu estou bem. Eu vou ficar por lá, os outros que façam a sua jornada. Não é assim. Os que avançam, graças a Deus, voltam e nos estendem a mão. É isso o que a gente tem constantemente na nossa vida. Por parte de seres que a gente não vê, os nossos mentores, anjos da guarda, ou por parte principalmente daqueles de nós que temos contato direto com ambientes, né, de comunicações mediúnicas, comunicação direta, de espíritos que estão constantemente vindo ali, nos orientando, nos puxando a orelha às vezes, nos estimulando naquilo que a gente pode fazer. Mas o que são eles?
são esses espíritos que estão mais alto, mas descem aqui até a crosta para nos ajudar. E será que é então possível que a gente pense que a gente vai fazer diferente? A hora que eu subir, que a hora que eu morrer, que eu desencarnar, eu vou para o céu e não quero mais saber daqui. Não quero mais saber desse sofrimento na terra. Não é bem assim, né? Se a gente preza pela ajuda que nós estamos tendo, nós vamos entender que nós vamos também até porque se a gente ama a todos aqueles com quem a gente convive, a gente não vai subir e deixar ninguém para trás. A gente vai querer, de alguma maneira, ajudar, estimular. Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos perconscientes e exclamou depois de curta reflexão: Nós, que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Quer dizer, se a gente quer justiça e santidade, e a gente sabe que até agora o que aconteceu para nos ajudar, né, as circunstâncias são essas, dos mais adiantados ajudando os mais atrasados. Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, então nós somos construtores dos nossos próprios destinos. Não é Deus quem faz, você vai vir para cá. Não. Ele nos dá potencial, ele nos dá amparo, nos dá proteção, nos dá recursos. E nós é quem temos que lutar e trabalhar para poder alcançar esse lugar que está reservado para todos nós. Então, nós, construtores dos nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Então, é exatamente aquilo que nós estávamos falando ali atrás. Como é que nós poderíamos avançar sem esse auxílio? E como é que nós podemos avançar sem que auxiliar quem está um pouco para trás da gente? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. Isso daqui também é importante. É pesado, porque a gente imagina o seguinte: nós recebemos bênçãos. Nós temos muitas vezes uma fonte de auxílio que nos dá vitalidade, que nos faz, que nos sustenta. E o que a gente faz com essas bênçãos? Olha isso. A bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. Então, se a gente separa aquilo egoístamente só para a gente, aquilo vai nos corroer. Aquilo que é bênção se torna veneno, porque a água estagnada cria micro-organismos que são, na verdade, prejudiciais. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras. E os dons que nos foram distribuídos, imensos. Então, a bênção que a gente tem, a gratidão que a gente tem que ter por parte de tudo isso que nos auxilia, é imenso. Seria completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás de nossos passos? Então, como é que a gente pode avançar e ficar tranquilo com gente chorando atrás de nós? E principalmente aqueles que sobem pisando e causando sofrimento. Como é que a gente pode ficar em paz com gente sendo deixado para trás? E é exatamente aquilo que falou no prefácio, lá no Rasgando Véus, né? Aquele monte de questões que eles fazem a gente pensar, né? Que mãe que iria para o céu eterno deixando um filho condenado ao fogo do inferno para o resto da vida?
Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro de soluços? Então, como ficar em paz ouvindo só coisas boas, sabendo que tem gente sofrendo para trás? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Então, aqui está chamando a atenção para uma questão. Porque também a gente não pode falar assim, então eu não vou mais me elevar, não vou mais buscar esse esclarecimento, não vou buscar bem-estar, não vou buscar um conforto espiritual, ou seja, ele também um pouco material. Não, é nobre o impulso de subir. Mas o que nós vamos ter lá em cima, deixando tanta coisa para trás? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões inapreciáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Olha agora a parte, porque agora ele está chamando a atenção de uma maneira geral. Mas agora ele vai falar um pouco dele. O do porquê que ele não se julga tão elevado assim. E aí ele volta e fala também para esse público. Também eu tive no outro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. Olha isso. Eu também tive essa vontade imensa de poder avançar, de poder evoluir, de poder aprender. Mas como ele fala, né? A obcecação. Quando a gente está obcecado por algo e não prestando atenção no resto, é que as coisas começam a se perder no sentido, né? A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo. Então, olha isso. Por fascínio pelo elevado, pelo belo, pelo glorioso. Então, quantos religiosos não agem assim? Às vezes a gente se fascina com o que está lá no porvir e esquece do que muitas vezes a gente categoriza como sujo, como o mundo, como o pecado, como as pessoas, e a gente se afasta disso. Então a luz fascinava o metelo, e ele rompeu todos os laços que retinham ele abaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso, pequenina eminência. Então, nesse trabalho, nessa luta, ele até conseguiu vencer alguma coisa e alcançar algum destaque nessa ascensão espiritual dele. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. Então, quando ele subiu um pouco, ele olhou para trás e ele ficou espantado com a visão da onde ele estava antes. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Então, é esse o ambiente, não é do local, a gente tem que pensar nisso. É de onde a gente veio. Não é de um lugar onde a gente... Porque às vezes a gente luta para conseguir vencer, ou a gente conquista uma virtude, e a gente por muito tempo na nossa vida fez algo errado. A hora que a gente conquista uma virtude, no dia seguinte a gente passa a condenar quem ainda está fazendo aquilo errado. E se esquece que a gente passou, às vezes, décadas fazendo aquilo. Mas só porque a gente subiu um pouquinho, muitas vezes o nosso hábito já é condenar e ferir quem ficou ainda para trás fazendo aquilo que eu estava fazendo. E aí a gente tem que lembrar, e enquanto eu estava fazendo aquilo, quem estava acima de mim ficou me acusando? Ficou me colocando para baixo, para trás? Não, eles o tempo todo estavam nos estimulando. Então é um aprendizado muito grande que a gente tem que fazer para ajudar, de fato, a nós mesmos a subir e não
nos sentirmos, né, demais e ao mesmo tempo ajudar quem ali está para trás. Adriana, não sei se você queria falar alguma coisa. Não, eu abri sem querer. Tá. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros. Então a visão que ele teve quando ele saiu dali, né? Ele olhou para trás e falou: nossa, eles estão se degladiando, né? Encarnados e desencarnados, uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Então, olha isso, né? O ódio, o egoísmo, a vaidade, tudo o que é a maior parte dos problemas da nossa humanidade. Só que muitas vezes a gente sobe um pouquinho e a gente já olha para isso com nojo, com crítica, com condenação, se esquecendo que a gente saiu dali. Ou que a gente ainda carrega muito e só não enxerga. Como fala, né? A vaidade opera horrenda cegueira. Se eu estou enxergando agora algo que eu não enxergava há pouco tempo atrás, imagine o que eu ainda não estou enxergando. Né? O que eu ainda estou por descobrir que eu ainda estou fazendo. E aí o Metelo estava descrevendo isso para eles, né? Eu cheguei nesse nível, eu olhei para trás e vi essa disputa, essas brigas, esses conflitos entre a humanidade. E olha como ele fala: cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Então, olha isso, ele se sentiu bem por não fazer parte daquilo. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, então, ó, lembrando, né, que vanglória é uma palavra que quer dizer uma glória vazia, né, uma glória que não é real. Quanto mais ele se vangloriava, porque ele achava que ele estava bem, mas na verdade não estava. Então, quanto mais ele se vangloriava dentro dele mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, então aí ele fala: não, olha, eu já saí dessa multidão e agora eu vou para o alto e avante, né? Então, e quando ele estava nessa situação, olha o que ele descreve para a gente. Eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Então, ele olhando para esse vale de sofrimento, numa noite ele viu uma luz intensa. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Então, ele olhando aquilo tudo com desprezo, ele vê uma luz descendo nessas trevas e se pergunta: que sol é esse? Que luz é essa que está voltando nesse ambiente tão ruim, tão mesquinho? Seres angélicos desciam, céleres, de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Então, olha isso. Seres angélicos desciam atraídos por essa luz maior. O que acontecera? O que será que era aquilo? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. Então, um desses anjos descendo, né, atraídos por essa luz, ele pergunta: mas o que aconteceu? Onde vocês estão indo? E olha o que o anjo responde. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Então era Jesus descendo no umbral. Então, quem é ele? Quem somos nós para querer subir e deixar esses para trás se o próprio Mestre volta com frequência para levar alívio, levar esperança, libertar essas consciências escravizadas a uma forma de pensamento?
nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Então ele se sentiu, imagina, né? De certa forma, com vergonha. Reconsiderando aquilo que ele estava querendo só subir, e aonde ele queria chegar, os seres que estavam lá estavam descendo. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Quer dizer, é até de certa forma, né, uma ingratidão com a terra que proporcionou para ele aquela ascensão, aquela pequena ascensão que ele teve. Então, para onde eu estava indo, despreocupado com tudo aquilo que tinha me ajudado a subir? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Então, por que ele sentia nojo, se o próprio Cristo, que era o alvo dele, estava lá embaixo? Não estava lá em cima, estava trabalhando pelos que sofrem. Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Então, é por isso que o Metelo estava sendo sincero quando ele falou: eu não me julgo merecedor daquilo que vocês estão me elogiando. Eu sei que eu não sou tanto assim. Hoje, talvez, né, ele esteja ainda nessa luta, mas ele está no caminho certo. Mas em um determinado momento, ele quis subir e deixar outros para trás. Ele sentia nojo, sentia aversão àqueles que estavam se degladiando naquelas sombras, né, naquela vibração de ignorância. Então ele, intensamente comovido, detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. Então, não tenhamos dúvida. O nosso lugar é lá mais alto. Então, efetivamente, o caminho vertical e purificador é o caminho para todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Então não tem nada de errado em querer subir, em querer bem-estar, em querer evolução espiritual. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Então, olha como Deus é perfeito. Porque para aquele que sobe, porque é um impulso natural daquele, e é uma conquista, com mérito às vezes da pessoa. Ela subiu. E isso a gente pode pensar espiritualmente e materialmente, sim. Então, às vezes a pessoa é honesta, trabalhadora e conquistou alguma coisa. Mas quanto mais a gente sobe, Deus vai nos dando na consciência
a noção da fraternidade. Todos somos irmãos. A humanidade inteira é nossa irmã. E como é que a gente pode, então, estar bem com um irmão para trás que não está bem? E nos inspira também, além da fraternidade, a misericórdia. O amor nos faz querer a pessoa bem e não pagar pelo que ela fez. A gente quer, à medida que a gente vai evoluindo em sentimento e nas leis divinas, a gente não quer a punição, a gente quer o aprendizado, a ascensão daquele que ainda não está entendendo bem. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Então, olha isso, os grandes nos mostraram a sua grandeza pela capacidade de voltar. Porque se eles tivessem sido grandes e ficado lá, a gente não veria, não teria exemplo, não teria auxílio. Então esses grandes são grandes porque voltam aos círculos da ignorância e exemplificam o amor, a sabedoria, o perdão e a renúncia a todos. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e das vaidades fatais. Então, o tempero, como ele fala, né? É necessário a gente entender a dosar a elevação, a bondade com a justiça, o subir com o voltar, o entendimento com o amor. É tudo um aprendizado que não é simples. Mas quanto mais a gente se esforça, mais a gente adquire. Mais a gente vai tendo esclarecimento, tranquilidade, para poder seguir nesse caminho que a gente está tentando, né? Com muito esforço, eu sei, mas está tentando. E aí Metelo, então, silenciou por uns instantes e ele vai continuar. Mas a gente não vai conseguir acabar. Hoje eu cheguei aqui na metade, mais ou menos, do capítulo, mas o que a gente ouviu hoje, já eu acho que é base suficiente para a gente pensar a semana inteira nessa questão. E a gente pode aplicar isso na semana inteira olhando para as situações daqueles que estão para trás e às vezes a gente condena, a gente julga, a gente sente nojo, sente repulsa, porque isso se aplica em todos os setores da nossa vida, no mundo espiritual, no mundo encarnado, ou seja lá o que for. E só mais um detalhe sobre isso tudo que eu li, porque me lembrei de um filme, de um livro, que eu assisti quando eu era adolescente, mas que me mostra justamente isso. Um filme que se chama Fernão Capelo Gaivota. Eu não sei se todos aqui já assistiram ou leram esse livro, mas é um livro que conta a história de uma gaivota, que ela se incomodava com a multidão, com aquela vida que as outras gaivotas levavam, e ela era só comer, brigar, voar, não sei o quê, e ela queria voar mais alto, mais alto, mais alto. E ela se distanciou daquela multidão de outras gaivotas e conquistou uma ascensão para ela. Ela voava mais alto, ela conheceu lugares antes desconhecidos, sublimes, iluminados, mas a hora que ela atinge o auge dessa elevação, o que que ela faz? Ela volta. Ela sente necessidade de pegar aqueles que ainda não enxergaram e trazer junto. Então, nessa busca de querer sair daquilo, no fim das contas, quando evolui, o que que o ser faz? Ele aceita, entende, ama e volta e trabalha por aqueles que estão para trás em paz. Porque a conquista não é de um lugar externo, é de um estado de espírito que quando a gente atinge, não tem lugar que a gente possa estar mal. A gente vai estar em qualquer lugar querendo ajudar, querendo ser luz para quem ainda não tem luz. Então me lembrei desse filme, desse livro, vale a pena quem quiser, quem tiver interesse. Eu acho que até tem no YouTube esse filme, Fernão Capelo Gaivota.
E o livro também, se alguém quiser, é fácil, acho que até de encontrar. Mas é mais antigo. Mas por hoje eu acho que tá bom. Chega, né? Não sei se vocês têm alguma coisa aí para falar, para perguntar, para acrescentar. Mãe, você tá sem o áudio. Oi, mãe? Ainda tá sem microfone. Aqui. Oi. Eu não consigo me expressar muito menos do que agora, do jeito que eu estou. Mas eu falei, meu Deus do céu, como é que pode a gente ficar todo mundo envolvido na vida normal, pegando pequenas coisinhas para criticar uma, para arrumar isso, quer um crescer mais, quer aprender mais, para quê? Para quê? Se no plano que você está lendo agora aí, meu Deus do céu, é uma vida de união bonita. Então, que a gente tenha a vida na Terra aqui, encarnados com a mesma vibração de aprender. Só isso. Sim. O resto é o resto. É isso mesmo. Pois é. Mais alguém? Então é isso. Então vamos já agradecer, né, por tanta bênção, né, nessas palavras, nesse texto do André Luiz, para a gente começar o livro já cheio de ânimo, né, pelo tanto de coisa que a gente vai ver. Que a gente tenha uma semana com muita reflexão com tudo isso que a gente ouviu e leu. Certo? Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Boa noite para Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.